Graças e paz, firme? Vamos lá, né? Amém? Vamos orar. Pai, o Senhor tem nos chamado, Deus, para viver uma vida de fé. Nós sabemos que o dia a dia, a nossa vida cotidiana, Senhor, tenta nos arrastar e nos remover dessa posição. O diabo, Pai, não mede esforços para arrancar, Deus, de nós essa fé que produz resultados. Deus, Ele faz tudo possível e imaginável, Pai, para construir estruturas que nos arranquem desse lugar. Mas, Deus, nós queremos declarar nessa noite que nós vamos nos manter firmes, Deus. Porque é isso que vai gerar para nós os resultados que o Senhor tem. Deus, nós temos certeza que o Senhor tem um bom resultado para nós, um bom futuro para nós. Pai, a nossa esperança não vai ser frustrada se nós colocarmos a nossa fé em Ti. E nós temos certeza, Pai, que o Senhor é um Deus galardoador daqueles que Te buscam. Nós queremos, Pai, nesse tempo que a gente passa aqui, que esse tempo seja um investimento, Senhor. Que esse tempo não seja tempo perdido, mas seja um tempo investido para conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Deus, nós não queremos na nossa vida que esse conhecimento se transforme num ego inchado, que esse conhecimento nos transforme, Senhor, em pessoas egocêntricas, pessoas que se acham o máximo. Não, Deus, que o conhecimento vindo da Tua parte venha nos tornar mais humildes, mais compreensivos, mais adaptáveis, Deus, às situações que o Senhor tem levantado e nos colocado. Deus, em nome de Jesus, que nós possamos crescer, progredir e prosperar naquilo que o Senhor nos chamou para fazer, para a Tua glória e para a Tua honra, Deus. É que eu já te peço, porque eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Segura a tua Bíblia aí, vamos fazer nossa declaração. Diga assim comigo, essa é a minha Bíblia. Essa é a minha Bíblia. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro com fé que ela é o meu manual de vida. Pela graça de Deus e devido à obra perfeita realizada na cruz do Calvário, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu faço o que ela diz que eu posso fazer. Pai, hoje eu serei ensinado pela Tua palavra, que é o fundamento para a minha vida, que ilumina os meus passos e dá direção aos meus caminhos, que é uma semente viva e eficaz, que é eterna, incorruptível, indestrutível e transformadora. Eu corajosamente confesso, meus olhos estão atentos, meus ouvidos estão abertos, minha mente está alerta e o meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber as Tuas instruções e nunca mais serei o mesmo. Amém? A palavra de Deus não nos foi dada simplesmente para aumentar o nosso conhecimento. A palavra de Deus nos foi dada para mudar a nossa vida, para alterar a nossa maneira de pensar. Amém? Então vira para essa pessoa do seu lado e fala isso. Aceite as mudanças que a palavra de Deus promove através do Espírito Santo. Amém? Então nós fomos chamados por Deus em uma posição e fomos colocados em outra posição. E nessa outra posição existem coisas que nós realmente precisamos alterar. E isso é o que nós estamos aqui fazendo todo dia e aprendendo sobre essa realidade da nova criatura. Essa folha que vocês receberam, na verdade, é algo que a gente já tem falado sobre o que Deus é, sobre o ser chamado Deus. E eu falei para vocês que Ele é um ser triuno, né? E eu expliquei para vocês o que seria essa palavra triuno, que seriam 3 em 1, né? Uma mesma essência e 3 pessoas diferentes. A gente deu aqui vários textos, que depois eu vou dar as referências para vocês também. E a gente tratou sobre isso. Eu falei para vocês que Deus era que o Pai era Deus,
que o Filho era Deus e que o Espírito Santo também é Deus, atuando em manifestações diferentes, de maneira diferente, porém com a mesma essência, no mesmo centro. Eles são uma sociedade, eles são o conselho, né, de Deus ali reunido, fazendo uma trilha. E é importante a gente pensar sobre isso, porque quando se fala de conselho, às vezes a gente pensa que o Espírito Santo, como conselheiro que é mencionado na Escritura, a gente pensa que esse conselheiro é porque ele fica te dando conselhos dia a dia. Não, o Espírito Santo é conselheiro porque ele faz parte de um conselho onde, quando você foi ser projetado, ele estava ali. E aí ele olhou e falou assim, e agora? Essa pessoa aqui, como é que vai ser? E tu estabeleceu todo o plano da tua vida, escreveu uma história para você, e aí, vamos lá, agora essa pessoa pode nascer porque o final já está pronto. Agora, quando eu e você nos achegamos e precisamos do conselho do Espírito Santo, ele não vai nunca te dar um conselho baseado no que você acha, no que você quer, no que você gosta. Ele vai te dar um conselho baseado no plano original dele para a sua vida. Amém? Porque ele vai lá naquela planilha, é só um exemplo, tá? Eu não sei nem se tem uma planilha no céu. Mas ele vai lá, beleza, Laércio. Isso aqui. Pô, deu uma alteradazinha aqui, mas aqui, ó, só ajustar aqui, o conselho que ele vai te dar é esse. Vai te fazer voltar para o caminho. Por isso que o livro de Timóteo, não sei se é 1º ou 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, vai falar que a palavra de Deus é útil para o ensino, para a correção, né, para redirecionar as pessoas. Vamos abrir esse texto lá para não... 2 Timóteo 3,16. Ok? 2 Timóteo 3,16. O apóstolo Paulo escreve essa carta para Timóteo, e está escrito assim, ó, toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação da justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ele coloca 4 palavras aí, ó, ele coloca que é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Então você vai ver que é um caminho a ser trilhado. Ele vai te ensinar. Se você de repente der uma resvalada no caminho, ele vai repreender, né? Ele vai falar assim, olha, esse caminho não é o melhor, essa direção não é a melhor. E a palavra tem o poder de te corrigir, de ajustar essa rota e depois te conduzir nesse caminho de justiça, te educando. Amém? E a graça de Deus se manifesta assim, educando a gente. Tito fala sobre isso, vamos dar uma olhada lá. É um pouquinho mais para frente só aí, 2 ou 3 páginas. Ok? Tito 2. Diz o seguinte, versículo 11. Diz assim, ó. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A primeira coisa que a graça de Deus fez foi o quê? Se manifestar? Salvadora, tá? A todos os homens. E o que ela faz no versículo 12 aí, logo na primeira palavra? O que ele faz? Ensinando. Na minha versão diz educando-nos. Então você vai perceber que o projeto de Deus é sempre esse. O homem estava lá numa posição, a gente vai ver isso hoje, estava lá numa posição, então ele precisa ser reeducado, ele precisa aprender como se conduzir agora nesse novo momento. Então a graça de Deus se manifesta salvadora. E quando eu falo de a graça de Deus se manifestar, é porque às vezes a gente pensa que o período da graça é só o período depois da morte de Cristo. Mas a graça de Deus existe desde que Deus existe. Deus é um Deus gracioso, a gente aprendeu isso nas outras aulas, beleza? Então ele vai fazer isso regenerando a gente, né, de toda a impiedade, todas as paixões mundanas, para que vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Amém? Então nós temos que ter essa concepção de que Deus vai sempre nos levar para um caminho educacional, para um caminho pedagógico, para um caminho onde a gente possa ali receber ensinamento, receber instrução, porque o que muda a sua vida é a instrução que você segue. Amém? Não é simplesmente aquilo que você ouve, é aquilo que você segue, aquilo que você vivencia. Então Deus vai te dar lá instruções necessárias para que eu e você sigamos nesse caminho e prossigamos nesse conhecimento dele. Ok? Então essa folha aí,
já é na parte onde a gente falou sobre a natureza de Deus, de quem Ele é. Aí a natureza dele, a gente falou aí que é cheio de graça, tá em um dos lados aí, vê aí, tá escrito, lá em cima tem um símbolo em hebraico, que é o ser. Ok? Todo mundo se achou? É um quadradinho, tem uma bolinha assim e um quadradinho. Esse é o primeiro lado, tá? E aí ele vai fazer aí toda aí uma descrição sobre a natureza de Deus. Vai falar que Ele é bom, que Ele é amor, que Ele é misericordioso, que Ele é justo, que Ele é santo, que Ele é espírito, e tem as referências aí do lado. A gente não vai ler, que algumas delas a gente já leu. Aí na segunda parte ele vai falar sobre o caráter. E aí vai falar aquelas duas palavras que eu falei para vocês lá, a quantidade de vezes que essas palavras aparecem escritas na palavra, ok? E aí eu falei que tinha aí esses trava-língua aí, você ia lá ler em casa. O meu conselho para você é que você não fique tentando entender essas palavras que estão aí, ó, Elohim, Kiodesh, sabe? Kiodesh. Não fica tentando entender isso. Olha lá a revelação do que é, a tradução do que é. Então, o santo. Você pega isso e você já vai saber que quando estiver falando disso é o santo, a rocha da salvação, a rocha de Israel. Estou na parte de baixo aí da característica, só estou olhando o lado de cá. A força, o rei, o eterno, o Deus de toda a terra, o escudo, o refúgio e fortaleza, amém? A verdade. Então Deus é tudo isso. E você vem nessa revelação do que Ele é, Altíssimo, aquele que tudo vê, o Todo-Poderoso, zeloso, cheio de graça e de misericórdia, o poderoso, o fiel, o confiável, o vivo, aquele que tudo sabe, a salvação, o libertador, aquele que faz maravilhas, o celestial, o justo. Quando a gente vai para a palavra Yahweh, que é a palavra Jeová, Javé, ok? A gente vai ter aí, ó, o Senhor que supre, o Senhor que cura, o Senhor é vitória, o Senhor que santifica, o Senhor que traz paz, o Senhor dos exércitos, o Senhor é pastor, o Senhor é justiça, o Senhor está presente. Tudo isso faz parte da característica de Deus. Aí tem uma frasezinha aí, uma combinação de tudo isso. Você pode até declarar comigo aí. Vamos lá. Deus é o pastor que conduz, o Senhor que provê, a voz que traz paz na tempestade, o médico que cura o doente, a bandeira que guia o soldado, a nossa justiça e, acima de tudo, Ele é. Vamos lá, você sozinho agora. Deus é o pastor que conduz, o Senhor que provê, a voz que traz paz na tempestade, o médico que cura o doente, a bandeira que guia o soldado, a nossa justiça, acima de tudo, Ele é. É isso aí. Então, toda vez que você se reportar a esse ser, a essa pessoa chamada Deus, você pode ter todas essas qualificações no caráter dele, da natureza dele. Amém? A palavra Adonai, que está aí no finalzinho, é aquele que deve ser obedecido. E ela aparece aí 350 vezes, tem aí uma referência aí. Os atributos lá, onipresente, onipotente, onisciente, ele é completo. Deus, um Deus de excelência, beleza? Então, é para você ter essa lista de qualificações, de características, aí você tem isso em casa, tem como você ir lá dar uma olhada, e assim, não como uma reza, mas eu aprendi que a repetição é a mãe do aprendizado. Então eu, se fosse você, marcava essas partezinhas, pega um marca-texto lá, coloca aí, ó, o santo, a rocha da salvação, a rocha de Israel, sabe? E para que você possa ir fazendo essas declarações a respeito de Deus, para que você possa ter esse conhecimento a respeito de quem Deus é. E repita isso para você mesmo. Deus não precisa saber disso, mas você precisa. Ele sabe quem Ele é, mas a gente às vezes esquece de que nós servimos a um Deus poderoso, a um Deus onipotente, onipresente, onisciente. Amém? E começar a entender o que cada uma dessas coisas aí vai mostrar pra gente. Dá uma olhada lá nas referências, beleza? Então, o meu papel já foi cumprido, tá bom? A folha já está na mão de vocês, agora a responsabilidade é de vocês, ok?
eu falei para vocês que essa palavra onipresente, onisciente, onipotente não são palavras bíblicas, tá? Não tem isso na tua Bíblia. Mas o conceito, a ideia da onisciência, da onipotência, da onipresença de Deus está lá. Então a pessoa só pegou e colocou uma palavra para poder explicar isso. Firmeza? Então a gente falou, vamos dar uma olhada aí na próxima pergunta, que seria o que Deus fez. Vamos lá, o nosso Pai criou o mundo e tudo que há. A gente já aprendeu isso lá no livro de Gênesis, ok? Você vai no livro de Gênesis, no capítulo 1. É claro que eu vou sempre trazer você para entender que a gente vive por fé. Então eu acho que é muito mais fácil, até por incrível que pareça, acreditar que Deus criou o mundo do que acreditar numa teoria que foi inventada e criada pelo homem. Apesar de que tudo isso pode em algum momento se fundir, a gente pode achar lógica nessas coisas. Agora, nós vivemos por fé, e fé em quê? Na palavra. Então, de acordo com a palavra, eu creio que você crê, que nós declaramos que é o nosso manual de vida, Deus criou o mundo e tudo que há nele. Segunda coisa, Deus fez o homem. Vira para essa pessoa do seu lado e fala, Deus te criou. Isso aí, foi Deus que te fez. Então, dentro de Deus, o homem foi criado e soprado para dentro de um boneco de barro. Então, uma coisa importante aqui, que eu vou até acrescentar nesse slide, é que você foi criado por Deus e feito por Deus, né? Porque você foi feito dentro dele e criado um boneco nas mãos de Deus, porque a gente fala que tudo que Deus fez no falando, mas o homem ele colocou a mão. Mas o homem, se você olhar o texto, você vai parar e vai pensar sobre isso, que Deus fez o homem falando também. Ele fala, olha, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E ele faz o homem dentro de si. Depois ele vai lá, constrói o boneco de barro e sopra nesse boneco de barro esse homem, esse espírito que estava criado dentro dele, e sopra nesse corpo que você tem. Por quê? Porque um espírito não tem poder de tocar a matéria. Então, os próprios espíritos malignos precisam de um corpo para atuar nesse mundo. Então, você vai ver a possessão demoníaca é exatamente isso. Ele precisa de um corpo. Então, ele entra dentro de um corpo para poder mexer na matéria. Ok? Então, o homem é isso. O homem é um espírito. Você é um espírito. Vira para essa pessoa do seu lado e fala isso. Você é um espírito. Nunca esqueça disso. Você não é de fora para dentro, você funciona de dentro para fora. Você é um espírito, possui uma alma e habita nesse corpo aí. Tudo isso tem que ser cuidado? Tem. Tessalonicenses vai falar sobre isso. Que o teu espírito e alma e corpo se conservem íntegros diante do Senhor. Amém? Agora foi Deus que te fez. Ele deu livre-arbítrio para o homem. A palavra livre-arbítrio também não é uma palavra bíblica. Mas o conceito da liberdade de escolha que Deus deu para o homem está lá. Prova disso é que o homem no Éden peca. Ok? Um lugar que Deus fez maravilhoso, um lugar que Deus fez diferencial, com toda a provisão necessária para o homem, mas o homem decide conscientemente tocar no fruto, tocar em algo que Deus tinha dito para não tocar. Ok? Então, Deus fez isso aí por mim e por você. E eu acredito que é uma bênção, tá? Apesar da gente usar para o mal, mas eu acredito que é uma bênção. Por exemplo, imagina aí, sei lá, que um passarinho aí, sei lá, qual passarinho bacana aí que eu não sei? Bem-te-vi? Torió? Não sei. Canário. Vamos lá. Imagina aí que um canário acorda de manhã e aí ele fala assim, caramba, o dia hoje está lindo. Sabe? Vou ir andando até a esquina. Tu acha que ele vai fazer isso? Não, por quê? Porque ele funciona com instinto. O instinto dele é, vou voar. Ele já acorda e vai voar. Um peixe decide assim e fala assim, poxa, quer saber? Vou dar uma passeada na praia hoje. Funciona assim? Não, porque eles não têm essa habilidade que o homem tem. Inclusive, gente, mais uma vez eu digo para você, o homem é capaz de colocar uma asa de plástico e pular de uma pedra. Né? Vai lá no alto da pedra, coloca, nem sei que material é aquele que eles colocam, e ó, é só o homem que faz essas coisas. Os animais são incapazes de
de ter esse tipo de raciocínio, né? Então ele vai fazer aquilo que a natureza dele está impulsionando ele a fazer. Nós temos livre-arbítrio. Outra coisa aí é que Deus deu o seu Filho para morrer por nós, para promover a salvação para nós, para promover para nós essa vida eterna, né? Para promover para nós essa união com Deus ao longo dos anos, aí, ao longo da eternidade. Outra coisa é que ele nos adotou. A gente leu esse texto semana passada, acho que foi Efésios. A gente leu semana passada, Efésios 1. Deixa eu só conferir aqui. Efésios 1, isso é mesmo, do versículo 3 ali até o versículo 5, que ele nos adota, né? Faz a nossa adoção de filho. Beleza? Então Deus fez isso por mim e por você. Deus nos deu a sua palavra. Fala, glória a Deus. Sem a palavra, você não teria noção de nada dessas coisas que ele havia feito. Não teria noção e nem dimensão daquilo que Deus é, daquilo que Deus tem, daquilo que Deus faz. Então a palavra de Deus, mais uma vez eu digo para você, tem que ser o norte para nossas vidas. A última coisa que eu coloquei aí foi que ele nos deu o Espírito Santo. Eu falei para vocês no livro de João que o Espírito Santo veio após, quer dizer, ele já existia lá no princípio, a gente comentou isso, ok? Mas a dispensação em que nós vivemos hoje é essa dispensação do Espírito. Deus propôs, criou o mundo, fez tudo lá, e é claro que, mais uma vez eu repito, é tudo numa triunidade, porém atuando em tempos diferentes, ok? Então vamos colocar que Deus agiu no Antigo Testamento. Deus fez, Deus criou, Deus foi o poderoso, Deus foi o agente, beleza? Quando Jesus vem e vive aqui na terra, ele vem e vive aqui na terra, ele agora não era mais Deus por nós, era Deus conosco, amém? A palavra Emanuel é exatamente isso, Deus conosco, ele andando com a gente. Então Jesus andando com os discípulos, ok? Até aqui? Então, na dispensação do Espírito Santo é Cristo e Deus em nós. O Espírito Santo atuando através de nós, amém? Então, no Antigo Testamento era Deus por nós. Nos evangelhos você vai ver Cristo conosco, Deus conosco, e agora na dispensação da nova aliança é Cristo em nós. E isso era um trauma absurdo na vida dos discípulos, porque eles não queriam que Jesus fosse embora. Mas Jesus fala o seguinte, olha, se eu não for, a próxima etapa não virá. Amém? E os discípulos queriam preservar Jesus. Eles não queriam que Jesus morresse, eles não queriam que Jesus fosse embora. Por quê? Era bacana ter Deus conosco. É muito legal ter Deus andando do nosso lado, dormindo ali, ó. Pô, só tu veio a tempestade, tu, Jesus, não te importa que pereçamos, né? Jesus está ali do lado, né? É muito legal, porque o Deus está aqui, cara. Agora, quando nessa dispensação, quem fala para a tempestade é você. Amém? Amém. Nessa dispensação, você, é claro que a gente, mais uma vez eu digo para vocês, a gente tem que estar nesse inteirinho, nessa unidade com Deus. Porque se você pede alguma coisa para Deus, a palavra diz que Ele responde, desde que esteja dentro da vontade dEle. Então, por isso, nós precisamos conhecer a Deus. Precisamos ir a Ele para saber a vontade dEle, e aí a gente vai pedir de acordo com aquilo que Ele tem para nós, com aquilo que Ele quer. Então, você entendeu bem essa diferença? Antigo Testamento, Deus por nós. Novo Testamento, da parte ali dos Evangelhos, Deus conosco. E agora, nessa nova dispensação, Deus em nós, atuando através da nossa vida. A gente vai ver isso no livro de Atos aí o tempo inteiro. Próxima pergunta, quais são os interesses de Deus? Ok? A gente falou lá que para conhecer uma pessoa você precisa saber quem ela é, saber o que ela faz e saber quais são os interesses, né, dessa pessoa. A disposição dos livros do Novo Testamento mostra a revelação da vontade de Deus para o homem. Abra sua Bíblia aí no índice. Todo mundo tem índice na Bíblia aí? Porque tem Bíblia que a criançada dá uma, né?
Vamos lá, deixa aí no índice aí. Tem todos os livros aí, não tem? Beleza. Ok? Então, quando eu olho para os livros da Bíblia, deixa eu explicar isso aqui. O livro de Gênesis vai mostrar ali, vamos colocar aqui o Pentateuco, tá? Vai colocar a criação do homem, pegar ali Gênesis 1 e 2, vai colocar a criação do homem, a criação da terra, a criação do projeto de Deus para o homem, ok? Quando você chega no capítulo 3 de Gênesis, quando você chega no capítulo 3 de Gênesis, o que você vai encontrar? A queda. Você vai encontrar o homem fazendo aquilo que Deus disse para ele não fazer. Isso vai gerar separação do homem de Deus, ok? O homem vai agora estar separado de Deus. E esse homem separado de Deus vai começar a construir, por exemplo, torres de Babel. Ele vai começar a construir um sistema para tentar voltar a Deus. E a religião é exatamente isso. A palavra religião vem da palavra latina religare, que significa tentar fazer essa ligação novamente, fazer ligação. Então o homem sem Deus fica tentando construir métodos para voltar para essa vida espiritual, para essa comunhão que ele tinha antes. E todo o Antigo Testamento você vai ver isso. Os sacrifícios, inclusive, giram em torno disso, para essa religação com Deus. E Deus começa a promover ali algumas maneiras para o homem ter esses pequenos elos, mas não estava completo porque o sacrifício precisava ser feito. Então esse homem no Antigo Testamento estava separado de Deus, ok? Então quando você chega ali no livro de Mateus, de Marcos, de Lucas, está aí na sua Bíblia? Mateus, Marcos, Lucas e João. Índice. A gente está no índice, ok? Você vai ver que o evangelho, a gente usa os evangelhos, mas essa palavra os evangelhos tá pra gente porque a gente tem 4 livros falando do evangelho, ok? A gente usa essa nomenclatura os evangelhos, mas não seria uma nomenclatura que um crente primitivo entenderia. Ele falaria o evangelho de Cristo. Como? Descrito por Marcos, descrito por Lucas. O evangelho de Cristo, descrito por Mateus. Amém? E aí seria daí por diante, escrito por João. Então o evangelho vai mostrar pra gente o quê? A necessidade do homem que estava separado de Deus no Antigo Testamento ser religado a Deus, se tornar essa nova criatura. Vamos declarar isso aí? O evangelho, tinha que estar no singular ali, né? Mostra e anuncia a necessidade do homem de ser salvo, se tornar uma nova criatura. Você sozinho agora. O evangelho mostra e anuncia a necessidade do homem ser salvo e se tornar uma nova criatura. É isso aí. Então, o evangelho é exatamente para isso. Para isso é que Jesus veio. Para isso Jesus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. E quais eram as obras do diabo? Essa separação do homem de Deus, essa enfermidade que entrou na raça humana, a miséria que entrou na raça humana por causa do pecado que foi gerado aí no primeiro homem. A segunda coisa é o livro de Atos. O livro de Atos vai nos mostrar, olha aí no seu índice, tá? Que está numa sequência, tá bom? O livro de Atos vem logo depois aí das quatro inscrições do Evangelho. O livro de Atos, você vai ver isso que a gente já comentou aqui. Esse atuar do Espírito Santo através dos discípulos. No livro, no Evangelho, lá nos 4 que a gente lê, a gente vai ver Jesus fazendo junto com eles. Jesus ensinando a eles. Jesus caminhando e mostrando o caminho. Agora, no livro de Atos, você vai ver eles tendo que ir, já depois de ter sido comissionado por Cristo, agora o Espírito Santo fazendo as coisas através da vida deles. Então, você vai ver muito essa expressão lá. Então, Pedro, impulsionado pelo Espírito. Então, Paulo, direcionado pelo Espírito. Entende? Então, o Espírito Santo, na verdade, é o agente do livro de Atos.
e é a vontade de Deus que eu e você sejamos cheios do Espírito Santo. Vamos declarar aí? O livro de Atos mostra que a nova criatura precisa ser cheia do Espírito Santo. Você agora. Mais uma vez. Beleza. Agora na sua Bíblia aí a gente vai ter o quê? Fala comigo aí. Vai, pode ir. Romanos, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreu, Tiago, Pedro, 1 João, 2 João, 3 João e Judas. Para. Judas são as cartas, ok? Esses livros que nós lemos aí são as cartas que Paulo escreveu, que Pedro escreveu, que João escreveu, ok? Então as cartas, para que as cartas servem? Elas nos mostram e ensinam que essa nova criatura deve amadurecer, ela deve, nessa nova identidade, ela deve crescer espiritualmente. Amém? A primeira coisa que Deus fez com a gente foi o quê? Nos resgatar. A gente estava perdido e a gente foi achado. A gente vivia no império das trevas, Ele nos trouxe para o reino da luz. Ok? Eu falei para você na semana passada que quando isso acontece é um milagre. Por quê? O Espírito Santo vem e te sela. Quando logo no Evangelho, quando você ouve o Evangelho e você aceita esse Evangelho, você é selado pelo Espírito. Então o céu te pertence. Lembra que eu falei para vocês que você pode passar lá no detector lá, como se fosse aquela roupa que não foi tirada a etiquetinha, e aí você sai ali de uma loja e aquele detector ali começa a apitar, pip. Por quê? Porque você está com a etiqueta e você não podia sair da loja com aquela etiqueta. Você não fez por mal, foi a moça lá que esqueceu de tirar. Beleza? Então o Espírito Santo é como se fosse isso, é como se fosse o acesso para o céu. É um selo que está na sua vida, o livro de Efésios vai falar sobre isso, e você vai passar por aquele detector ali e você vai poder entrar no céu por causa do selo do Espírito Santo. Agora a minha pergunta para você é, por que é que Deus te deixou na terra depois de você ser salvo? Para que você fosse cheio do Espírito Santo, que é o selo da sua vida, e para que você amadurecesse, crescesse e vivesse uma vida de destaque nessa terra. Uma vida sendo sal para outras pessoas perceberem o sabor, preservar esse mundo. Sendo luz para que outras pessoas possam ter direção, possam ter caminho para seguir. Amém? E a luz vai fazer exatamente isso. Se isso aqui tudo tivesse apagado, você ia ter muita dificuldade de se mover. Agora, se eu acendo só essa lumináriazinha aqui da televisão, que fica uma luzinha vermelha aqui, você já consegue ter uma direção de caramba, tem alguma coisa ali. E você sabe que tem um lugar para seguir. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Amém? Então você precisa de direção. Alguém que caminhou antes de você acendeu uma luz e te deu ali um norte para ir. Agora você precisa ser luz para outras pessoas que estão vindo. E as cartas são exatamente isso. O apóstolo Paulo, um homem amadurecido pelas coisas que vivenciou, ele vai dizer assim, olha, eu aprendi a viver na abundância, aprendi a viver na escassez, aprendi a viver enquanto estava preso, aprendi a viver na liberdade, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso é uma postura de uma pessoa madura, de uma pessoa crescida espiritualmente. Amém? Por quê? Não é a circunstância externa que altera quem ele é. Não é o que está acontecendo ao redor dele que muda a fé dele. Amém? Ele continua crendo, ele continua adorando e louvando, mesmo encarcerado, depois de ter tomado várias chibatadas. Maturidade. Eu e você precisamos ir para essa direção.
E as cartas foram escritas exatamente para isso, para ensinar a mim e a você, para nos mostrar isso, que você precisa crescer, que você precisa amadurecer. Abre a sua Bíblia aí no livro de Efésios. Tem hora aí não? Hora? Tem hora aí? Hora. Tem hora aí? Hora. Efésios 5. Efésios 5. 5, versículo 1. Queria aí que a gente lesse aí em algumas versões diferentes aí. Efésios 5, 1. Então, um lê, quem tiver uma versão diferente, lê também, só para a gente poder combinar aí as versões, ok? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Amém. Tem alguma outra versão? Diferente dessa? Portanto, imitem a Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também o Messias nos amou. Amém? Então está apontando sempre para isso, né? Para ser imitador. Tem uma versão chamada Bíblia Viva, na verdade não é uma versão, é uma paráfrase, que diz assim, olha: sigam o exemplo de Deus em tudo quanto fizerem, tal como uma criança amada imita o seu pai. Ok? Então, siga o exemplo de Deus, siga a maneira como Cristo se movimentou, como uma criança imita o procedimento dos pais. Tanto para coisa boa quanto para coisa ruim, a gente tem essa tendência a imitar, como criança, a imitar o procedimento dos pais. Né? Então, toda vez que eu olho, às vezes eu vejo o Renato Júnior, a maneira, às vezes, como ele se porta, eu vejo o Renato. Não, é divertido, né? Não estou falando de coisa ruim, não. Mas entende? É sério, eu falei com a Lene nisso, falei, Lene, no sábado, eu falei, caramba, ele brinca igual o Renato, né? A maneira dele de fazer as coisas igual o Renato. Por quê? Uma criança tem uma tendência de imitar o pai. Então, toma cuidado, que já sabe que você é modelo. Amém? A gente passou aqui outro dia, a gente estava saindo com um carro ali, e uma menininha a mãe estava passando com um cigarro, e a menininha com um palito de pirulito, esse palitinho de pirulito, não sei o quê. Eu olhei e falei, gente, essa menina tá fumando? Não, ela estava fazendo a mesma maneira que a mãe estava fazendo com o palito de pirulito. Entende? Agora, voltando aqui para o que a gente tem dito, será que nós estamos buscando olhar para Deus e imitar a maneira como Deus age? Imitar a maneira como Deus vive, como Deus faz as coisas? E as cartas vêm para isso, para te amadurecer, para te fazer crescer espiritualmente, para te tornar um pouco mais forte. Então, seja imitadores de Deus. Se torne mais semelhante a Cristo na maneira de pensar, na maneira de falar, na maneira de agir. Esse é o projeto de Deus para mim e para você. Amém? E última coisa, o Apocalipse. Já fechou o índice, né? Mas também não precisa, que é o último livro da sua Bíblia. Tá bom? Então, a disposição dos livros está exatamente assim. Você vai ver no livro de Apocalipse, não é um livro para te amedrontar, não é um livro para você fugir dele, não, é um livro que vai te mostrar o que vai acontecer com quem não se manteve firme. Ok? O livro de Apocalipse, a maior parte das coisas ali, não são coisas que vão acontecer com você e comigo. São coisas que vão acontecer para quem não se manteve firme. Então, fala comigo aí, o Apocalipse mostra a necessidade de manter firme a nossa confissão, a nossa condição em Cristo até o fim. Você sozinho agora que está lendo melhor do que eu, vai. Mostra a necessidade de manter firme a nossa condição em Cristo até o fim. É isso aí. Então, eu disse para você que você estava separado, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ok? Todo homem se tornou pecador por causa do pecado. Porém, quando a gente vem
para Cristo, a gente aceita o Evangelho, a gente entende a proposta de Deus, acabou essa condição de pecador na sua vida, ok? A partir desse momento, você se torna uma pessoa que vivia numa natureza de pecado, agora você é uma nova criatura em Cristo Jesus. E a Bíblia, em todas as cartas, vai te chamar de santo, ok? Vai chamar você de santo, apesar de você errar, tá bom? Então eu não estou falando que você agora nunca mais vai errar, não, você vai errar. E quando você vai ler as cartas, principalmente do apóstolo Paulo, ele vai falar assim, os nossos pecados. Quando ele fala dos nossos pecados, ele está falando desses erros que a gente comete no dia a dia. Agora, quando ele fala do pecado, ele está falando do que Adão fez. Então, dessa natureza que entrou no homem. Agora, quando você aceita o Evangelho, o que vai acontecer? Você vai mudar a sua condição. Vai sair dessa condição de pecador e vai entrar para uma condição de filho de Deus. Amém? Então, um filho de Deus vai amadurecendo nesse processo, sendo cheio do Espírito Santo, sendo conduzido por Ele, sendo guiado por Ele. E aí, o que vai acontecer na sua vida? Você precisa manter firme essa condição. E o livro de Apocalipse vai apontar exatamente para isso. Essa é a vontade de Deus para mim e para você. E se nós pudermos vivenciar isso, aprender isso e crescer nisso, você vai ver quão é importante você saber quem Deus é, saber o que Deus fez e saber pelo que Deus se interessa. Deus se interessa pelos perdidos, mas também se interessa pela igreja, pelas pessoas que já estão aqui dentro. Amém? Pelas pessoas que já se converteram, porque Ele quer que você seja cheio do Espírito Santo, que você amadureça e que você se mantenha firme, permaneça firme. Amém? Vira para essa pessoa do seu lado e fala, não desiste, porque só vence quem não desiste. No livro de Apocalipse, você não vai ver assim, ao que empatou, não, é ao que venceu. E vencer significa ir firme até o fim, atravessar a linha de chegada, beleza? E isso é o que eu e você precisamos nos preocupar hoje, ser cheio do Espírito Santo, amadurecer e crescer na nossa vida espiritual e manter firme a nossa condição em Cristo, ok? Vamos orar. Meu Pai, Deus, muito obrigado porque o Senhor é um Deus bom, é um Deus justo, é um Deus fiel, é um Deus que completa a obra que o Senhor começa. Pai, a gente, por causa da nossa velha natureza, nós temos uma tendência, algo que nos impulsiona para o erro, algo que nos impulsiona para longe do Senhor. Mas, Pai, nós queremos decretar e declarar nessa noite a morte dessa velha natureza, desse velho homem que nos impulsiona para o pecado, que nos impulsiona para o erro, que nos impulsiona para o mundo. Deus, em nome de Jesus, nós queremos aceitar esse chamamento, Deus, para ser uma nova criatura, para sermos teus filhos, para vivenciar essa adoção que vem do Senhor. Pai, que nós possamos nos encher do Espírito Santo, falando entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais, como nos ensina o livro de Efésios. Que nós possamos, Deus, nos encher do Teu Espírito e que nós possamos amadurecer na fé, amadurecer na nossa vida espiritual, que nós não sejamos como meninos agitados por qualquer vento de doutrina, meninos, Pai, que são levados como a onda do mar, Deus, que nós possamos estar firmes, nos manter firmes na posição que o Senhor nos colocou. Deus, em nome de Jesus, que a Tua igreja, Pai, possa vivenciar esse processo e experimentar quão boa é a Tua vontade, quão perfeita é a Sua vontade e quão agradável é a Sua vontade. Deus, é para a Tua glória e para a Tua honra, Deus, que eu já te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.